Eu escrevi um livro, Podres Superpoderes, está disponível na Amazon. É um livro de contos, são 10 contos. Se passa em um universo muito parecido com o nosso, mas tem super-heróis. Eu uso esses super-heróis para falar das relações de poder que existem na sociedade e entre as pessoas também. E eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro. Comecei a escrever ele lá no meio de 2019, terminei ele no início de 2020, comecei a lançar os contos em separado e aí eu lancei todos os contos juntos em um livro só. Ele está disponível na Amazon para você ler, ele está disponível em formato digital, vai ter o link aqui na descrição para você comprar e ler quantas vezes você quiser. E escrever um livro dá muito trabalho, mas também dá muito prazer. Ver o livro concluído é muito bacana. Só que para chegar nesse livro concluído precisa de muito trabalho e um trabalho demorado, não é algo que você faz em uma semana, a não ser que seja um livro muito curto, que você esteja escrevendo um conto para estar dentro de uma coletânea. Então, para você conseguir escrever um livro, é bacana você ter uma estratégia. E no vídeo de hoje eu vou te contar a estratégia que eu usei para escrever o meu livro. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui a gente tem vídeos trazendo conversas que a comunidade LGBT precisa ter. Se você quer participar dessas conversas, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E se você já é parte dessa comunidade, deixa seu like que vai fazer o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente, fazer mais gente participar das nossas conversas. Atenção! Este vídeo não é um método infalível para você finalmente escrever o seu livro. Se você está procurando um vídeo com um método infalível, você não vai achar. Porque não existe método infalível. Porque o melhor método ainda precisa que você sente a bunda na cadeira e escreva. E isso demanda tempo. E isso depende muito de você. Então, você sentou a bunda na cadeira e começou a escrever seu livro de qualquer jeito, esperando que ele fique pronto no final, esse freestyle, dificilmente vai funcionar. Pode funcionar. Funcionou várias vezes, porque tem muito livro escrito, cada livro foi escrito de uma forma. Mas eu acredito ser raro você conseguir escrever um livro dessa forma, especialmente se você nunca escreveu um livro. E mais difícil ainda que o livro seja bom, que o livro seja bem amarrado, que o livro tenha uma qualidade artística e narrativa bacana. Então você precisa de uma estratégia. E aí a minha estratégia tem 8 passos. O primeiro passo é você saber qual é a ideia, qual é a história que você vai contar. Você pensa, qual que é o começo, o meio e o fim dessa história? Uma coisa que você consiga resumir, sei lá, em 3 frases. Chapeuzinho Vermelho quer visitar a avó. Aí o lobo mau come a avó. Meio. Chapeuzinho Vermelho consegue, com a ajuda do caçador, tirar a avó da barriga do lobo. Fim. Começo, meio e fim. Esse é o primeiro passo e você só precisa disso. Você pode fazer isso de repente em um dia. Sentou, tô com uma ideia? Comece a escrever. Escrever é muito melhor do que você ficar mantendo tudo na sua cabeça. Organiza isso num papel, num documento de Word. Eu gosto muito de escrever em papel mesmo. Quando eu vou escrever o livro, que é maior, obviamente que meu pulso não aguenta, eu escrevo no computador. Mas ideias assim, tudo em papel. E aí, passo 2. Você vai definir um cronograma. Sabendo mais ou menos qual é a sua história, quanto tempo você acha que vai levar para você escrever o livro? E aí, quanto tempo você acha que cada etapa vai durar? Esse cronograma você não precisa cumprir exatamente à risca, ele pode ir sendo maleável no decorrer do caminho, especialmente se você nunca escreveu um livro, porque tem coisa que vai durar bem menos do que você imaginava, tem coisa que vai durar bem mais. Conforme você for vendo quanto está durando cada coisa, você pode ir alterando esse cronograma, mas é mais para você se guiar. Porque se você diz assim, vou escrever um livro, quando é que fica pronto? Fica pronto quando ficar. Muito provavelmente esse quando ficar é nunca. Então é bom você ter a ideia, vou começar agora, daqui a 4 meses este livro estará pronto. E aí, se você fizer pensando em estar pronto daqui a 4 meses, pode demorar 6. Mas a chance de ficar pronto é muito maior do que se você não botar um prazo. Pelo menos eu funciono assim. E aí o terceiro passo é você definir a estrutura dessa história. Você já tem o começo, o meio e o fim. E aí você vai definir aqueles arcos. O começo é um arco que acontecem coisas, aí tem o meio, que é a maior parte da história, e o fim, que são ali os 25%, 20%, 15% finais do livro. E aí o que acontece em cada parte dessa história? Quais são os pontos? E aí tem os pontos de virada, né? O que acontece entre o primeiro ato e o segundo ato, o início e o meio? O que acontece entre o meio da história e o fim da história? Quais são os pontos importantes que vão ter em cada
parte. Você pode não conhecer o caminho pelo qual você vai em cada cena ainda, mas você pode botar alguns... Você sabe o começo, sabe o meio, sabe o fim. Você pode marcar alguns pontos ali em começo, meio e fim para te ajudar a criar esse mapa depois. O mapa é a parte 4, você definir as cenas. Cada cena que vai acontecer no livro. Cada cena pode ser um capítulo, cada capítulo pode ter várias cenas. Você vai definir isso. Cada um tem seu estilo. E aí você vai definir a ordem que as coisas aconteceram ou a ordem que as coisas vão ser contadas no livro. Tem um conto no meu livro em que as coisas são contadas fora de ordem propositalmente. Mais de um, inclusive. E aí você vai definir que personagens do livro vão estar em cada cena. E nisso você vai começar a perceber que nem todo personagem é necessário. Você pode fundir 2 personagens em um personagem só, você pode eliminar totalmente um personagem, de repente algum personagem precisa de mais profundidade. Eu esqueci de mencionar, mas é importante que de repente entre a estrutura e as cenas, ou mais ou menos junto com a estrutura, você defina quais vão ser os personagens do livro. Alguns podem ser cortados, outros podem crescer, mas é bom você definir os personagens e quanto mais importante, mais você tem que conhecer esses personagens. Escreve coisas sobre esse personagem, mesmo que elas não entrem na história. E aí, sabendo todas as cenas, a gente vai para o 5º passo: escrever. Mas agora, escrever é muito mais fácil, porque você já sabe o que vai acontecer em cada cena. Então você não precisa parar e ficar pensando, o que eu faço com esse personagem agora? É só você saber o que vai acontecer e botar aquilo no papel e discorrer. Não se preocupa, nesse momento, vai ter um momento para isso, em perfeição ortográfica ou gramatical, em muita qualidade artística, linguagem rebuscada, coisas que vão fazer as pessoas se apaixonarem pela sua forma de escrever. Não se preocupe com isso agora. Se preocupe em você escrever uma história coesa e coerente, com começo, meio e fim. Ter essa história. Conta essa história. A gente vai chamar isso de primeiro rascunho. E aí, com o primeiro rascunho em mão, a gente vai para o 6º passo. O 6º passo, ele consiste em uma parte de descanso. Você terminou de escrever, se dá uns dias, uma semana, de não olhar para aquele livro. Por quê? Porque quando você for rever, você vai ter um olhar diferente, sua vista vai estar descansada, sua cabeça vai estar descansada para aquela história. Então, de repente, você nessa primeira revisão vai perceber alguns furos de roteiro que não tinham antes de roteiro, furos de história que não tinham antes. Você vai perceber que algum personagem está incoerente, você vai perceber que alguma coisa está muito chata, você vai perceber algum erro meio grotesco de ortografia e gramática que você cometeu, você vai perceber que você deu alguma informação no livro que você esqueceu de pesquisar e você pesquisa e vê que você deu uma informação errada. E você também vai começar a embelezar essa escrita. Vai ver, essa frase aqui ficaria melhor de outra forma, umas figuras de linguagem, uma coisa para tornar aquilo mais artístico, por assim dizer. Você vai fazer essa revisão 2 vezes, descansando entre cada uma delas. O 7º passo são os leitores beta. Você vai escolher pessoas que gostam de ler, vai escolher pessoas diferentes. De repente, uma que gosta muito de ler, uma que escreve e uma que não tem tanto hábito da leitura. Que aí é tipo o público assíduo, o público casual e meio que a crítica. E manda para eles lerem. E fala para eles darem feedback. Alguns deles podem até apontar erros tanto de ortografia, de gramática, quanto também de coesão e coerência na história que escaparam das suas revisões. Outros podem dar alguma opinião, tipo, para mim ficou confuso, o que aconteceu aqui, essa passagem de uma cena para outra, de tempo, não entendi. Vão te dizer se ficaram surpresos ou emocionados em determinadas partes da história, e você vai ver se tudo aquilo que você escreveu funciona. Porque às vezes não funciona, você vai entender por que não funcionou e você vai fazer mais uma revisão. Depois de leitores beta, você vai anotar tudo que eles falaram, vai ver o que precisa ser considerado e o que não precisa. Se tiver algum ponto que 2 ou 3 deles disserem, é importante você corrigir. Porque se 3 pessoas falaram, aí assim, mais importante que seu ego é a sua história ser bem contada. Terminada essa última revisão, você até pode estar com a sensação de que pode melhorar. E o livro sempre pode melhorar. Só que se você esperar ele ser perfeito, você nunca vai lançar. Todo livro que já foi lançado na história da humanidade pode ser melhor do que ele foi lançado. A maioria dos autores fazem isso. Inclusive, não sei se você sabe, Chaves tem uma coisa chamada episódios alternativos, que são episódios que eles gravaram várias vezes, né? Por que ele fazia isso, Bolanhos?
Porque, primeiro que não tinha Netflix, não tinha DVD, essas coisas. Quem perdia um episódio não tinha muito, só quando tinha reprise na TV. Então ele regravava os episódios com tecnologias mais recentes, com o elenco daquela época e mudando uma coisa ou outra, porque ele era muito perfeccionista e sempre achava que o episódio poderia ficar melhor. Então, chega uma hora que você tem que entender que melhor do que ter um livro perfeito e correr atrás desse livro perfeito e ele nunca chegar, é você entender que seu livro já está bom o suficiente para ir para o mundo. E aí como é que ele vai para o mundo? Você tem algumas opções. Mandar para editoras, e aí eu não sou especialista nessa parte, existem canais que vão te dizer como chegar numa editora, ou você pode publicar por você mesmo. Tem plataformas como a Amazon que você pode publicar o livro também em formato digital. Não é fácil você sobreviver no Brasil escrevendo livros, o dinheiro, você tem que vender muitos e muitos e muitos livros, escrever vários livros, vender muito cada um deles. Vender esses livros para outros países não é uma coisa fácil. Meio que quem escreve acaba fazendo isso por paixão e acaba tendo outras formas de ganhar dinheiro. São pouquíssimos os escritores no Brasil que ganham a vida sendo escritores. Mas quem escreve, que é o meu caso e talvez seja o seu, a gente escreve porque a gente gosta de escrever, porque a gente sente uma necessidade em contar histórias. Então eu espero que você entenda que esse vídeo é para te estimular a escrever um livro, a contar uma história e finalmente jogá-la no mundo. Se essa história vai ser aclamada por público e crítica e vai te deixar rico, isso aí já é um outro capítulo. Mas ninguém faz sucesso como escritor. Ninguém é best-seller. Ninguém fica rico como escritor se não termina de escrever e não lança um livro. E não precisa ter medo de escrever um livro ruim. Qualquer livro ruim que você já tenha lido tem um ponto em comum entre todos eles. Todos eles foram escritos até o fim e foram lançados. Muito melhor um livro ruim, às vezes um livro horrível, pavoroso, que chega no Kindle de alguém, que chega no PDF de alguém, que chega na estante da livraria, que chega na casa de alguém, do que um livro maravilhoso que está numa gaveta, ou pior, que não foi nem concluído. Então bora escrever. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que adora escrever também, que até agora não lançou o livro. Vamos, gente, vamos escrever. A gente se vê no próximo vídeo. E não deixa de comprar Poderes e Superpoderes lá na Amazon. Escrever com todo carinho, espero que vocês gostem. Tchau, tchau!